Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à disciplina de Fisiologia das Árvores. Então vamos continuar falando nesse assunto e hoje eu vou vou comentar sobre a quinta classe de hormônios vegetais, que é o ácido abscísico, que eu já comentei sobre ele em relações hídricas, mas agora eu vou falar mais do ponto de vista do hormônio e menos do ponto de vista de regulação de absorção e transpiração em plantas. Tá? É claro que tudo está interligado, mas eu vou dar mais enfoque ao hormônio em si agora nessa parte da disciplina. Bom, então antes da gente começar a falar sobre ácido abscísico, deixa eu falar um pouco sobre a sua estrutura química, que é importante também com relação a processos ligados à sua regulação, ou seja, processos ligados à regulação de suas respostas no desenvolvimento de plantas. Então, podem existir diferentes formas da molécula ácido abscísico, sendo que a forma de enantiômero S é a que ocorre em condições naturais em plantas. Pode existir essa forma S tanto na forma cis quanto na forma trans, que está ligada exatamente a essa estrutura aqui da ramificação que se liga ao anel aromático, em que em algumas moléculas a ramificação pode estar no plano superior e em outras pode estar no plano inferior. Tá? Eu falei o contrário, aqui na de cima ela está no plano inferior e nessa outra aqui ela está no plano superior. Ok? Essa forma aqui é a que predomina na maior parte dos tecidos vegetais, sendo que ela pode ser interconversível para a forma trans, e aí as plantas podem fazer isso, né, talvez até como forma de regulação, apesar de que isso não está bem esclarecido ainda. Mas essas duas formas aqui acontecem naturalmente e são importantes para a regulação dos diversos processos de importância para o ácido abscísico. A forma R, ela é produzida, a forma R-cis, ela é produzida em condições artificiais de laboratório. É utilizada comercialmente porque durante os processos de produção atual não dá para separar a forma R da forma S-cis. Tá? As duas acabam sendo comercializadas em proporção de aproximadamente 50% de cada uma delas, sendo que em algumas situações fisiológicas a forma R tem efeito controlador, como por exemplo formação de sementes. Já se comprovou que a forma R é importante e que ela ajuda a controlar, sendo que é uma resposta lenta, tá? Então provavelmente outros mecanismos de regulação de respostas mais lentas vão ser regulados pela forma R, sendo que os mecanismos de regulação do ácido abscísico de forma mais rápida, como por exemplo abertura e fechamento de estômatos, já se verificou que a forma R não tem nenhum efeito. Então apenas a forma S e a forma S-cis, que é a que predomina em tecidos vegetais, é a que exerce maior efeito de controle. Tá? Então o processo de biossíntese do ácido abscísico é muito interessante, porque ele se inicia com essa molécula isopentenil difosfato, que é o IPP, que por sua vez é um precursor também da biossíntese de citocininas, que eu comentei há poucas aulas. Tá? Então, tinha aquela sequência de biossíntese de citocininas, em um determinado local vai haver ramificação, né? Vai sair essa molécula para a biossíntese de citocininas, enquanto que pode seguir a sequência depois para a biossíntese do ácido abscísico. O farnesil difosfato, que é essa molécula com 15 carbonos, ela é intermediária na biossíntese de bracinoesteroides, que é uma outra classe de hormônios vegetais que eu vou falar na sequência aqui desse assunto. E depois existe ainda um outro intermediário aqui, que não está mostrado aqui nessa nossa sequência, mas no nosso livro texto tem ele mostrado, que é o geranil difosfato, que é um intermediário da biossíntese das giberelinas, a segunda classe de hormônios vegetais que eu comentei aqui nesse assunto. Então vejam que durante o próprio processo de biossíntese de alguns hormônios as plantas, dependendo do que é necessário para a regulação do seu desenvolvimento, que eu já comentei sobre esses outros hormônios e vou comentar sobre bracinoesteroides,
pode ser que alguns deles sejam necessários ou que ácido abscísico seja necessário, e daí a sequência continua, né, até o processo final. Um dos intermediários da biossíntese de ácido abscísico é a zeaxantina, que é um carotenoide, que a gente comentou, né, na parte de fotossíntese, importante para a regulação da dissipação de excesso de luz. A violaxantina também, o transviolaxantina que está mostrando aqui, que inclusive faz parte do ciclo das xantofilas, que eu comentei bastante lá na parte de proteção das plantas contra excesso de luz na fotossíntese. Vejam que diversos mutantes vão sendo obtidos com relação a enzimas necessárias para o processo de biossíntese. Então já tem alguns mutantes de milho identificados, e eles, como aqui são vários genes que participam, né, dessa sequência aqui, eles são necessários para se entender toda a sequência de regulação, né, e outros mutantes vão sendo obtidos, né, que são interessantes para esses estudos de biossíntese e regulação desses hormônios, como esse outro mutante de milho aqui, que tem uma mutação nesse gene VP14, que codifica a enzima NCED. Daqui a pouco eu vou comentar sobre essa enzima, tá? Mas eu estou só mostrando aqui onde é que ocorre a mutação, né, e aí a gente vai entendendo, né, todo o processo de biossíntese. Assim como em algumas outras plantas, né, outros mutantes vão sendo identificados, como em tomate, batata, arabidopsis, cevada, né, e aí esses mutantes aqui, eles foram identificados exatamente no último passo para a biossíntese do ácido abscísico, tá, que vem de ácido abscísico aldeído, para, na sequência, ocorrer a produção do ácido abscísico mais comum em plantas, que é a forma cis-S, tá, que eu mostrei ali logo no início da nossa aula. Então, a partir do momento que se sintetiza essa forma de ácido abscísico aqui, como eu comentei, ela pode ser convertida para a forma trans. Entre a forma S e a forma R, não existe enzimas vegetais que façam essa conversão, né? Mas aí, como eu mostrei, a forma R comercializada, produzida artificialmente e comercializada, ela tem algum efeito biológico. Isso mostra, inclusive, que não se compreende bem todo esse processo de regulação do ácido abscísico, né? Porque se para algumas respostas ela tem efeito e para outras, como por exemplo a abertura e fechamentos de estômatos, não tem efeito, isso já indica que existem receptores diferentes para o ácido abscísico, tá? Mas ainda falta compreender muita coisa com relação à regulação a regulação da sinalização em si, tá? Mas, por exemplo, a partir do momento em que o ácido abscísico é sintetizado, ele pode induzir o seu efeito fisiológico, como por exemplo, indução de fechamento de estômatos, ou então, se ele não é necessário, né, a planta sintetizou, induziu o efeito ou não, ele pode então ser degradado via oxidação, que é essa sequência aqui. Então, ocorreu modificação na molécula, ela já deixa de ter efeito fisiológico, tá? Ou então ela pode sofrer o processo de conjugação, que eu já mostrei, que ocorria para giberelinas, para auxinas, para citocininas, né? Eu já comentei outros hormônios vegetais em que a regulação do seu efeito pode ser feita através da conjugação. E aí, nesse caso aqui, a gente está vendo a ligação do ácido abscísico com um éster de glicose, né? Mantendo o hormônio na forma inativa. Tá? Então, mesmo após ser sintetizado, pode ocorrer regulação bem no final do processo, através da oxidação ou da conjugação. Ou então, essa regulação aqui ela já pode ser feita depois que induz o efeito, porque uma das características de hormônios, em geral, inclusive em animais, é que após induzir a resposta, eles não são mais necessários, né? Regula normalmente a nível de DNA, regula alguns genes, e daí, como não são mais necessários, eles podem ser conjugados ou degradados, ou até no caso do etileno, eu falei que ele pode, como ele é uma molécula volátil, ele pode escapar para o ambiente. Tá? Então aqui a gente está vendo isso aqui acontecendo no ácido abscísico. Bom, então aqui aquela mutação que eu falei que existia em milho, no gene VP14, que codifica a enzima NCED, que isso significa que vai ter uma interrupção durante a biossíntese de etileno. Então, uma consequência dessa interrupção na biossíntese de etileno para as plantas é que as sementes não se formam adequadamente. Vejam que na espiga,
as plântulas já estão germinando, quando elas deveriam estar dormentes. Então, um dos efeitos fisiológicos de ácido abscísico é inibir germinação. Ele é importante para o processo de síntese de produção de sementes, mas é um inibidor também da germinação, que eu até comentei quando eu falei lá em giberelinas, que, por exemplo, giberelinas revertem a inibição química ou a dormência química do ácido abscísico durante a germinação de sementes. Então é um efeito que pode ser revertido. Nesse caso aqui, não é que a planta está produzindo mais giberelinas, é que ela tem deficiência de ácido abscísico exatamente por causa da mutação em uma enzima, em um gene responsável por uma enzima necessária para a biossíntese de ácido abscísico. E aí a gente já vê um efeito negativo, né, que isso não é o adequado para a planta, já tem plântula germinando, inclusive com raízes, né, aqui em cima, pelos radiculados, né, você vê que tem toda uma plântula normal, onde não deveria estar ocorrendo esse processo de germinação. Tá? Então, é importante o ácido abscísico, que ele inibe alguns processos ligados ao desenvolvimento de plantas, mas é claro que são processos necessários para a adaptação das plantas aos diversos ambientes. Então, o efeito do ácido abscísico mais estudado em plantas é a do fechamento de estômatos, tá? Porque esse é um processo vital para que as plantas sobrevivam em ambientes cada vez mais secos, né? A gente entende muito bem isso, eu explorei bastante isso em relações hídricas. Perceber água no ambiente e regular a transpiração é essencial para a sobrevivência de plantas, principalmente nos nossos ecossistemas tropicais, tá? Então, disso eu tenho certeza que vocês não têm dúvidas. Então, como é que é o efeito do ácido abscísico durante o fechamento de estômatos? Tem um efeito direto, em que quando o ácido abscísico é transportado via raízes e chega até a parte aérea, e é transportado via xilemas, né, transportado das raízes para a parte aérea via xilema, ocorre a ligação do ácido abscísico com um receptor que está nas células guarda, que já induz o fechamento de estômatos, mas existe um outro efeito, que é o de prevenir a abertura de estômatos quando a planta está recebendo luz. Então, por exemplo, no início do dia, quando está começando a vir luz para o ambiente, o ácido abscísico que está sendo produzido nas raízes e chegando até a parte aérea, ele previne também a abertura das células guarda, né? Então esse é um efeito importante também para que as plantas possam economizar água. Então aí a gente vê esse efeito aqui, que eu já mostrei isso daqui lá em relações hídricas, tá? Tem tudo isso aqui, como eu falei, eu não vou comentar aqui do ponto de vista de relações hídricas, porque a gente já estudou isso bastante, mas eu vou comentar sobre o ponto de vista regulatório do ácido abscísico. Então, a gente está aqui tendo uma planta com alguns dias após a suspensão da irrigação, que é o que está mostrado entre essas linhas tracejadas, e daí a gente verifica uma redução no potencial hídrico da folha, tá? Então ele reduziu aqui, baixou, né, nessa linha em azul, e um aumento na resistência estomática, que é o que está mostrado aqui abaixo na linha em preto. Tá? Por quê? Porque os estômatos estão mais fechados. Mas quem é que induz fechamento de estômatos é o conteúdo de ácido abscísico. Tá? Se vê que tem uma coisa quase que paralela entre aumento do conteúdo de ácido abscísico e indução do fechamento de estômatos. Inclusive, quando as plantas voltam a ser irrigadas, que é o que segue depois aqui da linha tracejada, aumenta novamente o potencial hídrico, as plantas voltam a abrir os estômatos, então a resistência volta a diminuir, porque o conteúdo de ácido abscísico que se acumula na parte aérea, tá? Isso aqui está ácido abscísico medido em folhas, né? Como está mostrado aqui no esquema, aliás, no gráfico. Então, quando diminui o conteúdo de ácido abscísico, consequentemente, os estômatos permanecem mais abertos, ou seja, com menor resistência. E daí a planta pode transpirar mais, porque tem mais água, né? Então, o papel do ácido abscísico na regulação de abertura e fechamento de estômatos é primordial, porque a planta percebe o que existe no solo. Pode ser que as condições ambientais da parte aérea estejam ótimas, né? A planta esteja com água em tecidos, a umidade do ar esteja boa, mas se o solo começa a secar, a planta precisa perceber essa redução no conteúdo de água do solo para induzir fechamento de estômato na parte aérea e economizar água e, consequentemente, sobreviver naquele ambiente.
Esse daqui eu também já mostrei lá em relações hídricas, né? Então, quando o ácido abscísico chega na parte aérea via xilema, que é o que está mostrando aqui nessa representação esquemática de um feixe vascular, né? Então, o ácido abscísico chegando aqui via xilema. Só que em plantas bem irrigadas, a tendência é que o pH de toda essa região aqui do mesofilo da folha, ele esteja um pouco ácido. Então, aqui em torno de 6,3. Isso faz com que o ácido abscísico se ligue com hidrogênio e não consiga ser transportado até as células guarda. Em condições de estresse hídrico, o pH fica um pouco mais alcalino, então chegou aqui a 7,2, e aí, consequentemente, o ácido abscísico fica nessa forma iônica, com ácido abscísico menos, e nessa forma aqui é que ela se liga, é que o ácido abscísico, esse hormônio vegetal, se liga aos receptores que estão nas células guarda e controlam o seu fechamento, tá? Induzem fechamento porque são transportados em maior quantidade pelas raízes e porque ocorre também uma alteração no pH da região do mesofilo, né? Então tem que existir esses dois processos aqui de sinalização. Bom, então eu já mostrei isso aqui também em relações hídricas, eu já comentei a importância desse efeito fisiológico, mas deixa eu comentar agora do ponto de vista de ácido abscísico. Tá? Então aqui isso aqui são plantas de milho com mutação na rota de biossíntese de ácido abscísico também. O efeito na semente é idêntico ao que eu acabei de mostrar naquela foto, né, de plântulas germinando quando as sementes ainda estão na espiga, mas com relação à abertura e fechamento de estômatos, o ácido abscísico também nessas plantas tem um efeito muito marcante. Então deixa eu começar a falar aqui sobre as plantas do tipo selvagem. Então aqui eu tenho na figura A partes aéreas e vou ter na figura B raízes. Nas partes aéreas eu estou mostrando aqui crescimento das partes aéreas e aqui consequentemente crescimento de raízes. E aqui horas após o transplantio, então as plantas foram transplantadas ou para condições hídricas boas, tá? Com alto potencial hídrico, ou então para condições hídricas ruins, com potencial hídrico mais baixo, nesse caso aqui de menos 0,3 megapascal, aliás, né, que para muitas plantas nem tem muito efeito, mas no caso de milho tem um efeito marcante na idade em que as plantas foram transplantadas aqui. Então, por exemplo, a planta do tipo selvagem vai crescer muito mais do que aliás, entre a planta do tipo selvagem vai ter um crescimento muito maior em condições hídricas boas do que em condições hídricas negativas, né, de potencial hídrico baixo. Por quê? Porque em condições de potencial hídrico mais baixo, a planta fecha estômatos. Se fecha estômatos para economizar água, diminui a entrada de CO2 para a fotossíntese e, consequentemente, todo o processo ligado a crescimento é inibido. Inclusive, processos ligados à expansão celular, que eu comentei também lá em relações hídricas, né? Então, tem todo aquele efeito lá que eu não quero voltar aqui, né? Como eu falei, eu vou dar mais foco aqui ao ácido abscísico. Nas plantas mutantes, o que acontece? Elas não conseguem produzir ácido abscísico, então tem ainda processos de inibição. A planta mutante em condições hídricas ótimas, ela cresce melhor do que a planta mutante sob condições hídricas mais baixas, só que se a gente compara a planta mutante com a planta do tipo selvagem, ela cresce menos. Por que ela cresce menos? Tá, então já se sabe, provavelmente esse efeito aqui não se tem certeza ainda, mas esse efeito está ligado à regulação na biossíntese de etileno, porque em condições, o ácido abscísico, quando ele é produzido em grande quantidade, ele inibe a síntese de etileno. Então essa planta do tipo selvagem aqui, ela na parte aérea dela ela tem pouco ácido abscísico, porque ela está numa condição hídrica boa. Essa planta mutante, ela vai ter pouco ácido abscísico também, porque ela simplesmente não produz. Ela tem um efeito, ela tem uma mutação lá na biossíntese. Então, de onde vem a diferença entre elas? Vem porque provavelmente a perda excessiva de água, porque mesmo tendo condições boas, mas a planta precisa ter um nível de regulação. Então, essa perda excessiva de água afeta o crescimento. E no caso de condições hídricas mais baixas, por que a planta mutante cresce mais do que a planta do tipo selvagem? Porque no caso da planta do tipo selvagem, ocorreu produção
de ácido abscísico nas raízes e transporte até a parte aérea, que é o que a gente está vendo aqui na figura A. E aí esse transporte na parte aérea inibe mais o crescimento na planta do tipo selvagem. A planta do tipo mutante não tem como ter esse processo de regulação, então ela acaba, digamos assim, ela tem uma menor capacidade de adaptação entre um ambiente com alta e com baixa regulação, aliás, entre um ambiente com alta e baixa disponibilidade hídrica. Então veja como é importante a planta conseguir se regular. Se tem boa condição de água, cresce à vontade. Se tem baixa condição de água, é melhor inibir o crescimento. Já as plantas mutantes, elas não conseguem fazer isso de forma adequada. Elas até têm uma inibição, porque está ligada à própria disponibilidade de água, afetando diversos processos fisiológicos de controle do crescimento, mas ela não tem um bom processo de regulação. Então ela não cresce de forma adequada em boas condições hídricas e não inibe o crescimento de forma adequada em condições hídricas limitantes. Com relação a raízes, a gente tem um efeito diferente, tá? Mas que a explicação para isso também é com relação à regulação de ácido abscísico inibindo a biossíntese de etileno. Então, voltando aqui à planta do tipo selvagem, que é mais fácil da gente entender, ela em condições hídricas adequadas, a raiz cresce mais do que a da planta em condições hídricas baixas, tá? Aqui comparando apenas a planta do tipo selvagem, nas duas situações, é claro, tá? Então a raiz cresce melhor em condições hídricas mais favoráveis. Eu comentei lá em relações hídricas que para algumas plantas ocorre inclusive estímulo de crescimento de raízes em baixa condição hídrica, mas esse efeito não existe para todas as plantas e não existe para todas as condições hídricas também, porque se for uma condição hídrica limitante para a planta, ela vai inibir inclusive o crescimento das suas próprias raízes, ela não vai conseguir ter água disponível para o seu próprio crescimento. Então isso é o caso do milho, né? Uma planta que depende de muita água, então mesmo num potencial hídrico que não causaria muito efeito negativo para outras plantas, ela já está tendo aqui uma inibição no crescimento de suas raízes. Só que a coisa se complica quando a gente vê o que acontece nas plantas mutantes que não conseguem ter biossíntese adequada de ácido abscísico. A planta que é colocada em condições hídricas boas, ela tem um menor crescimento de raiz do que a planta do tipo selvagem, mas não é um efeito tão marcante. Já com relação a condições hídricas limitantes, aí a coisa é bem marcante. Então a planta do tipo mutante, ela tem uma inibição muito maior do crescimento de suas raízes em comparação à planta do tipo selvagem, tá? Veja que a planta do tipo selvagem ela ainda limita o crescimento de raiz, mas ainda consegue manter um crescimento muito melhor do que as plantas mutantes sem ácido abscísico. Então de onde é que vem essa diferença entre a planta selvagem e a planta mutante? A explicação está ligada também ao processo de síntese de etileno, porque na planta mutante, como não existe ácido abscísico de forma alguma, a produção de etileno passa a ser maior e aí uma maior inibição no crescimento de raízes. É claro que se você colocar água disponível, né, aí a gente comparando aqui apenas a planta mutante, vão ter outros fatores ligados ao crescimento de raízes. Mas essa diferença entre planta selvagem e planta mutante está ligado à regulação de ácido abscísico na biossíntese de etileno. É tanto que na planta do tipo selvagem, né, vai ter uma maior produção de etileno, vai ter consequentemente vai ter uma maior produção de ácido abscísico para transporte até a parte aérea e induzir fechamento de estômatos. Então, consequentemente, ela vai ter menos etileno sendo produzido, porque quanto mais ácido abscísico, menos etileno é produzido, e daí a inibição no crescimento de raízes é menor do que na planta mutante. E qual que é o efeito prático disso para plantas? Tá? Isso aqui eu já mostrei também lá em relações hídricas. É que na planta do tipo selvagem, a partir do momento em que ela é colocada sob condições hídricas não favoráveis, vai havendo um aumento na relação entre raízes e parte aérea. Cada vez a inibição do crescimento da parte aérea vai sendo maior do que a inibição do crescimento de raízes. As duas partes são inibidas, tá? Tanto o crescimento de partes aéreas quanto de raízes são inibidas, como eu acabei de mostrar. Mas a inibição ela é muito mais intensa na parte aérea do que nas raízes.
Então, se as plantas passam muitos dias em condições hídricas não favoráveis, que é o que está mostrado aqui apenas, então aí vai havendo proporcionalmente mais raízes do que parte aérea. Qual que é a importância disso? É que as plantas vão poder explorar novas regiões do solo e mesmo tendo uma inibição do crescimento de raiz, mas como a inibição de partes aéreas é muito maior, então elas vão precisar de menos água, né? A raiz vai estar crescendo um pouquinho, mas vai estar explorando novas regiões do solo. E como a parte aérea está muito mais inibida, então a demanda por água vai ser menor. Então isso facilita a sobrevivência das plantas em condições hídricas não favoráveis. Enquanto que a planta mutante simplesmente não consegue, deixa eu apagar isso aqui. A planta mutante simplesmente não consegue regular o seu processo, a sua relação raiz-parte aérea. Né? Você vê que ela se mantém constante, mesmo, né, vai inibir a parte aérea, vai inibir a raiz, então isso não é importante para a sua sobrevivência naquele ambiente. Então, mais uma vez, enfatizando como o ácido abscísico é importante para a sobrevivência das plantas em condições hídricas não favoráveis. Tá? Não é só abertura e fechamento de estômatos. Esse é o efeito mais estudado, que é mais importante, aliás, que é mais estudado para a maior parte das plantas. Mas o efeito no controle de relação raiz e parte aérea também é primordial durante a sobrevivência de plantas em ambientes cada vez mais secos. Então, se não fosse esse processo de sinalização via ácido abscísico, com certeza as plantas não conseguiriam explorar os diversos ambientes, né, cada vez mais afastados dos oceanos, ou seja, cada vez com menos umidade durante o seu processo de evolução e adaptação. O mecanismo de sinalização de ácido abscísico eu já comentei, tá? Mas eu vou mostrar mais uma vez aqui, porque a gente está falando agora sobre transdução de sinal. Então, a partir do momento em que ocorre a aplicação de ácido abscísico, ocorre alteração no potencial da membrana, que é o que está mostrado aqui, tá? Picoamperes mostra exatamente a alteração no potencial da membrana. Isso significa que vai ocorrer alteração nas ATPases, elas vão funcionar às vezes mais e às vezes menos, e ocorre também, como está mostrado aqui, uma alteração na concentração citosólica de cálcio, o Ca2+. Né, você vê que isso não ocorre de forma linear, né, ocorre aumento em algum tempo depois da aplicação, né, com alguns picos, mostrando que como o cálcio é uma molécula reguladora, então ele vai ser transportado para o citosol, depois vai ser retirado, depois vai ser transportado novamente, né, e daqui a pouco eu mostro como é que esse efeito funciona. Então, de forma geral, esses picos vão fazendo com que as plantas, após receberem ácido abscísico, mesmo tendo essa variação, né, de picos, tem uma tendência de haver um aumento na concentração citosólica de cálcio. E isso aqui na planta que foi tratada com ácido abscísico em comparação à planta controle. E, consequentemente, o nível de abertura de estômatos vai diminuindo. Tá? Então, aplicou cálcio aqui, aumentou o nível, aplicou ácido abscísico, aliás. E esse abscísico que eu estou mostrando aqui, aplicando, é exatamente a forma cis-S, né, que eu mostrei logo no início da aula. Então, aplicou essa forma, ocorre aumento de cálcio e ocorre diminuição da abertura estomática. E o efeito, né, a sinalização ocorre dessa forma. Eu já comentei isso lá em relações hídricas, mas agora sim vou falar em detalhe, porque a gente está falando sobre transdução de sinal. Lá eu falei só com relação às proteínas transportadoras. Então vamos... porque como esse é o efeito de ácido abscísico mais estudado, é o que a gente também tem mais dados científicos para mostrar. Então, em primeiro lugar, existem 2 receptores de ácido abscísico já identificados em plantas, e aí, consequentemente, existem 2 rotas de transdução de sinal. Existe essa rota que envolve espécies reativas de oxigênio, que tem a sigla ROS em inglês, e tem essa outra rota aqui, que é a chamada rota IP3 e CADPR, né, que são 2 rotas que ocorrem em paralelo. Aqui tem representação de células guardas. Pode ter certeza que essas 2 rotas ocorrem em uma mesma célula guarda, só estão mostradas aqui em células guardas diferentes para
para que a gente possa compreender, né, o esquema de regulação. Então, por exemplo, mostrando primeiro a figura à esquerda. Quando o ácido abscísico se liga ao receptor, de alguma forma existe um processo de sinalização via espécies reativas de oxigênio, como peróxido de hidrogênio, radical hidroxila, né, e por aí vai, em que induz a entrada de cálcio. Por isso que a gente viu aumento de cálcio lá quando a planta é tratada com ácido abscísico, mesmo tendo aqueles picos lá, mas tende a aumentar a concentração de cálcio no citosol. O cálcio, por sua vez, inibe a entrada de potássio via proteína transportadora aqui, né? Então tem essa inibição. Consequentemente, quanto menos solutos estiver nas células guarda, maior vai ser o seu potencial hídrico, e aí consequentemente a tendência é sair água da célula guarda para as células vizinhas. Tá, estou só voltando isso aqui, mas a gente já comentou isso lá em relações hídricas. Se sai água das células guarda, consequentemente os estômatos ficam mais fechados. O cálcio, por sua vez, ele regula também a saída de cloro, e a própria saída de cloro de alguma forma regula a saída de potássio também. Não se sabe exatamente como isso acontece, né? Mas uma coisa vai regulando a outra. O nível de cálcio regula uma saída de cálcio dos vacúolos para o citosol. Então o próprio cálcio induz o seu aumento, né? Ele chega via membrana plasmática, mas induz o aumento, porque o cálcio que estava acumulado em vacúolos vai também para o citosol, e aí o efeito passa a ser mais forte, né, nessa sinalização, que por sua vez induz também a saída de potássio e cloro dos vacúolos, que aí consequentemente vão ser transportados para fora do citosol via essas proteínas transportadoras que estão aqui na membrana plasmática. Então, consequentemente, cada vez o potencial osmótico vai ficando maior, né? Lembra que potencial osmótico a gente trabalha com valores negativos, então quanto menos solutos, potencial osmótico maior, consequentemente potencial hídrico maior, e aí vai ter uma tendência de sair água das células guarda, consequentemente elas vão ficar mais fechadas. Essa rota que envolve, essa segunda rota aqui, né, ela ocorre em paralelo com a que tem a participação do cálcio e das espécies reativas de oxigênio aqui. Então ocorre nessa sequência aqui de algumas modificações em que faz com que saia cálcio do vacúolo para o citosol, e a saída de cálcio inibe o funcionamento de uma ATPase da membrana plasmática das células guarda, que é responsável pela acidificação ali da parede celular. E, consequentemente, é responsável também pelo potencial de membrana. Por isso que a gente viu agora há pouco a alteração no potencial de membrana. Então, de forma geral, como é que eu poderia resumir isso aqui? Chega ácido abscísico, se liga aos dois receptores, então vai ter inibição da entrada de solutos, indução da saída de solutos e alteração no potencial de membrana, que por sua vez regula também a entrada e saída de solutos. Então, basicamente, o ácido abscísico tem como objetivo controlar o potencial osmótico e, consequentemente, o potencial hídrico das células guarda, fazendo com que saia água e que as células guardas fiquem mais fechadas. Então, esse é o mecanismo mais bem estudado para ácido abscísico. Durante processos de formação de sementes e inibição da germinação de sementes, ainda não está bem compreendido como é que essa regulação acontece, né? A parte mais bem estudada é essa de regulação de abertura e fechamento de estômatos. Bom, então a gente fica por aqui nesse assunto de ácido abscísico. Na sequência eu vou falar sobre mais um hormônio vegetal, mais uma classe, aliás, de hormônios vegetais, que são os bracinosteroides. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.